Vou me permitir falar sentada, até para a gente ter essa proximidade maior. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite na pessoa do doutor desembargador Cássio Colombo, diretor da Escola Judicial, para participar desse evento organizado pela BPW Curitiba, que muito me honra pela qualidade do público e pela temática abordada. Parabenizar as palavras da doutora Rosemary, que já fez uma abordagem muito profunda em relação a todo esse contexto histórico de busca de igualdade em relação aos salários, e, por conta disso, a minha abordagem será um pouco mais prática e mais voltada à realidade do Poder Judiciário, permitindo aqui trazer um pouco dos nossos números a vocês. A questão das diferenças salariais entre homens e mulheres é um tema que vem sendo discutido já há bastante tempo, né? E em diversos segmentos da sociedade, inclusive no Poder Judiciário. Em pleno século XXI, nós ainda nos deparamos com diferenças salariais baseadas especificamente e exclusivamente em questões de gênero, ainda que realizada de forma velada por empregadores. E é bastante significativa, principalmente em países em desenvolvimento, mas também em países desenvolvidos. Eu poderia aqui trazer diversos exemplos, diversos números de segmentos do mercado de trabalho, especificamente da iniciativa privada, onde isso acontece. No entanto, eu vou aproveitar, como já mencionei no início da minha exposição, esse espaço que me foi colocado, que foi permitido, para trazer alguns dados referentes à ocupação feminina no Poder Judiciário, mas especialmente nos cargos de gestão e nos cargos de poder. Segundo pesquisa recentemente publicada pelo CNJ, e o CNJ vem trabalhando muito nisso, inclusive com algumas comissões específicas em questões de gênero, ainda que as mulheres sejam a maioria das funcionárias do sistema judiciário, elas ocupam menos vagas de juízas em comparação aos homens. As mulheres representaram nos últimos 10 anos 37,6% das vagas de juízas, e em 2008, especificamente, 38,8%. O percentual de representatividade feminina no Poder Judiciário ele é significativamente menor quando a gente observa o número dos tribunais. E quanto mais elevado é o grau da carreira, quanto mais se sobe em relação aos tribunais, o decréscimo da representatividade feminina se torna menor. Mas por quê? Né? Por que isso acontece se o número de juízas, proporcionalmente, especialmente na justiça do trabalho, não é tão significativo? Um dos principais fatores que interferem na ascensão feminina nas carreiras do judiciário, e assim como acontece na iniciativa privada, é a responsabilidade assumida pelas mulheres nas atividades domésticas, bem como o tempo gasto nessas atividades. No momento que a mulher tem a oportunidade de crescer no trabalho ou aceitar uma promoção, a sua decisão é tomada levando em conta o impacto disso nas questões familiares e nos cuidados domésticos. Em relação aos homens, a gente não verifica isso com tanta visibilidade, com tanta facilidade. Quando um homem tem uma promoção que lhe é colocada, a questão de aceitar ou não, ela fica muito mais atrelada à questão econômica, a como que isso vai repercutir na carreira, do que em relação a essas outras demandas. Porque ele sabe que, de alguma forma ou de outra, a mulher irá assumir, a mulher irá dar conta, né? Ao gastar mais tempo nessas atividades, as mulheres têm menor tempo e energia para se dedicar ao espaço público ou ao próprio crescimento intelectual ou profissional. E é dentro dessa realidade que nós vamos ficando pelo caminho das carreiras. E eu digo isso em aspecto da carreira pública e da carreira privada, e aqui discordando um pouquinho de algumas colocações da doutora Rosemary, mas não porque o serviço público discrimina, mas porque essas condições que não são colocadas pelo serviço público, mas que são colocadas por questões sociais, elas
de alguma forma, impõem essas barreiras. Como o doutor Cássio colocou no início, em algumas coisas sim, outras não, né, em relação às minhas decisões, eu, de fato, quando surgiu a oportunidade para a minha inscrição na lista de promoção, eu, num primeiro momento, abdiquei, porque eu estava grávida, inclusive, do meu filho mais novo, e tomei essa decisão, me permiti tomar essa decisão no momento posterior, adiei. E no serviço público a gente tem essa flexibilidade maior. E sei que em algum momento vai ocorrer, por algum dos critérios, antiguidade ou merecimento, mas quantas mulheres que, ao contrário de mim, deixaram essa decisão para o momento posterior e não conseguem retomar a sua carreira. E não conseguem se recolocar da mesma forma em que ela estava naquele momento de ascensão, em que ela teve que deixar aquela decisão para um segundo momento. Então, assim, ainda que o serviço público, isso a gente consiga, de alguma forma, driblar essas situações que nos são colocadas, ela pode ser feito um paralelo em relação ao que acontece na iniciativa privada, né, em que as mulheres, de uma forma até um pouco mais cruel, saem, né, se retiram do mercado de trabalho ou, de alguma forma, paralisam por conta dessas situações em que ela tem que assumir e ela tem que responder. Segundo um estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em abril desse ano, as mulheres trabalham quase o dobro do que os homens nessas atividades domésticas, tanto as desempregadas como as que estão no mercado de trabalho. Então, isso não é uma opção porque a mulher está dentro de casa, porque ela não está no mercado de trabalho. Não, a mulher que está trabalhando, ela também se vê obrigada, não só por opção, a assumir essas questões. Para trazer um pouco da realidade do Poder Judiciário. Em 2008, dos 28 desembargadores do TRT, e aqui eu falo em relação a aquela questão inicial que eu abordei dos cargos de gestão e dos cargos de poder, 11 eram mulheres e 17 homens. Em 2019, agora, 9 mulheres e 20 homens. A gente espera que, em breve, 2 mulheres venham a crescer esse número, entre elas a doutora Morgana, que irá nos representar muito bem. Por outro lado, os cargos de juízas titulares e substitutas, essa igualdade é menor, essa desigualdade é menor. Dos 97 juízes titulares, 46 são mulheres e 51 homens. Então, aqui a gente vê uma equidade maior. Dos substitutos, dos 80 juízes, 38 são mulheres. Então, a gente vê que esses números indicam que as mulheres conseguem ter acesso ao mesmo grau de instrução do que os homens, e fica claro que, pelo fato do número de juízes ao longo deste período sempre ser próximo ao número de juízes, especialmente aqui na Justiça do Trabalho, que a gente tem realmente uma representatividade muito grande das mulheres, o mesmo não se traduz em relação aos cargos mais elevados. Essa mesma realidade se visualiza nos tribunais superiores. No STF, dos 11 ministros, apenas 2 mulheres, sendo que a primeira mulher que ingressou no STF foi a ministra Ellen Grace, no ano 2000. Né, no ano 2000. No Superior Tribunal de Justiça, dos 33 ministros, apenas 6 mulheres. No Tribunal Superior do Trabalho, dos 26 ministros, apenas 5 mulheres. Na Justiça Federal, os números são ainda menos otimistas. Inclusive, nos cargos de juízes, nos últimos 10 anos, esse número ficou estável. Apenas 31,1% dos juízes são mulheres, e esse número cresceu nesses últimos 10 anos para 31, há 10 anos atrás era 31,1, hoje é 31,2. Então, assim, não houve, praticamente o número ficou estagnado. Essas estatísticas revelam conclusão contrária ao que vem sendo colocado pelo senso comum, que aponta que as mulheres estão ocupando cada vez mais cargos. Né? Esse é o senso comum, que as mulheres, ao longo dessa ocupação quantitativa, elas vêm ocupando cada vez mais cargos. Mas o argumento de que o decurso do tempo seria suficiente para resolver o problema da desigualdade das mulheres em cargos de gestão e de decisão, diante da entrada tardia no mercado de trabalho, porque qual era o discurso? Elas não ocupavam porque elas não estavam no mercado de trabalho. A partir do momento que elas estiverem, elas vão ocupar. Mas isso a gente vê que ainda não se sustenta, em termos de estatística.
O que vemos hoje é que o tempo não foi suficiente para resolver essas distorções e, por isso, a questão de gênero é, sim, um assunto atual e premente a ser discutido. Diante desse contexto, que também se reflete em outras instituições, o grupo de estudos interinstitucional de igualdade de gênero, do qual eu participo, a gente tem se preocupado muito em estudar e buscar entender por que as mulheres hoje, que ocupam a mesma quantidade de assentos nas universidades do que os homens, não conseguem ter essa representatividade em ascensão em algumas carreiras. Por isso que vejo que a questão da desigualdade salarial é, sim, reflexo de como a sociedade e as instituições ainda veem o papel da mulher enquanto responsável pelas atribuições domésticas. Então, essa desigualdade salarial, ela está diretamente vinculada a essa questão da ascensão da mulher nesses cargos de poder, em cargos de gestão. E isso repercute significativamente no aspecto salarial. Um dado bem interessante, que eu até trouxe aqui, que estava não consegui colocar aqui na palestra, e por conta de alguns estudos que a gente está fazendo na escola judicial em relação às questões de tecnologia, inteligência artificial, que a gente pensa que alguns números com isso vão se tornar mais objetivos e alguns critérios de seleções e promoções vão se tornar mais objetivos, mas eu achei um dado muito interessante, em que eles falam que, ainda que em seleções baseadas em inteligência artificial, em que, teoricamente, você não analisa, não há gênero, não há questões subjetivas, existem formas de você trazer essa questão para um lado ou para o outro. E, de alguma forma, eles mostraram que, pelo fato de apenas 13% de executivos e chefes de empresas de inteligência artificial nos Estados Unidos serem mulheres, e todos os outros 77% serem homens, quando eles estabelecem os algoritmos que vão legitimar algum dado de inteligência artificial, isso, de alguma forma, também repercute na colocação das mulheres. Então, é uma questão assim que tem que ser pensada, inclusive em aspectos que a gente não tem, né, nem ideia de que forma que isso vai repercutir. E, por fim, eu gostaria de chamar a atenção para uma reportagem publicada na revista Carta Capital desse ano, que aponta algumas medidas adotadas pela Noruega, que a coloca entre os países com maior índice de igualdade de gênero no mundo. Entre a década de 60 e 70, o país escandinavo implementou um conceito de políticas públicas chamado feminismo de Estado. Políticas públicas com embasamento feminista, criadas e aprovadas pelo governo, que incorpora as ideias feministas no contexto político e social. A Lei de Igualdade de Gênero na Noruega foi sancionada em 78, 10 anos antes da nossa Constituição. Desde 2017, o país promove uma troca cultural entre representantes de direitos humanos do mundo todo, com o objetivo de discutir a igualdade de gênero. E o que mais me chamou a atenção nessas políticas que eles adotaram, da qual eu vou citar apenas 5, é que essas políticas elas não são voltadas para as mulheres, elas são voltadas para a sociedade, para a família. E elas trazem os homens para essas políticas de uma forma em que esse não seja um assunto a ser discutido apenas pelas mulheres. Esse não seja uma bandeira das mulheres. Esse seja uma bandeira da sociedade. Porque, a partir daí, que o discurso, que as conquistas vão se tornar cada vez mais legítimas e concretas. Então, entre essas 5 políticas, eu destaco a licença parental obrigatória, não é licença maternal, né? Não é materna, é parental, de 49 semanas, sendo 15 obrigatórias para as mulheres, as 6 primeiras ao longo do nascimento do bebê, um período comum de 16 semanas para que os pais dividam, como eles entenderem mais adequado, e até a criança completar 3 anos de idade. Então, o que isso viabiliza? Que talvez no momento profissional da mulher, ela esteja menos disposta a ficar fora. E o pai, mais disponível. E a família vai decidir isso. Quadros corporativos, a segunda política, quadros corporativos e empresas de capital aberto devem ser compostos obrigatoriamente por 40% de mulheres atuantes. No serviço público também, ainda que não seja lei. No serviço público, mesmo isso não tendo sido legislado, eles observam esse percentual.
Direito e segurança do retorno ao trabalho após cessada a licença maternidade e paternidade, pré-escola para todos, porque com pré-escola, né, a mulher se coloca de uma forma com mais viabilidade no mercado de trabalho, e igualdade de gênero é parte integrante da lei sobre educação inserida no currículo geral, nos diferentes aspectos dos currículos escolares. Então, finalizando, entendo que o caminho é esse, viabilizar a inclusão não apenas a partir de conversas de rodas de mulheres, mas trazer, sim, a toda a sociedade e perceber que este é um direito e um crescimento que envolve todos. Num ano pautado por diversas reivindicações, cuja pauta principal é a questão de gênero, seja no âmbito nacional como internacional, isso vem sendo discutido em todas as esferas, é salutar que aproveitemos esses espaços para debatermos as conquistas alcançadas até hoje e o que ainda precisa ser melhorado, para, de fato, superarmos as desigualdades arbitrárias entre sexos e garantir a amplitude de direitos entre homens e mulheres. Era isso. Obrigada.